Era uma quinta-feira à noite quando um homem de 42 anos abriu o aplicativo do banco, viu o maior saldo da sua vida inteira e sentiu medo, não alívio. Medo. Ele fechou o aplicativo, foi até a cozinha e, sem perceber o que fazia, guardou o resto do arroz da janta num pote, como a mãe dele fazia, como a avó dele fazia. 3 gerações guardando arroz que ninguém ia comer, com medo de uma fome que já tinha passado há 60 anos. Esse homem não tem um problema de dinheiro, ele tem uma herança. E talvez você tenha a mesma. Nos próximos minutos eu vou te mostrar 7 sinais de que você não aprendeu a escassez. Você a herdou. Ela veio no sangue, na mesa do jantar, nas frases ditas em voz baixa quando a conta chegava. E vou te mostrar o que Carl Jung e os estoicos descobriram sobre como devolver uma herança que você nunca pediu. Porque existe uma diferença brutal entre ser pobre e ter sido treinado para se sentir pobre para sempre. Fica até o fim. O 7º sinal é o mais difícil de admitir. Capítulo 1. O cofre que você carrega sem saber. Sêneca escreveu: pobre não é quem tem pouco, mas quem deseja sempre mais, e quem teme sempre perder. Repare na segunda parte dessa frase. Quase ninguém repara nela. O medo de perder. Você pode sair da pobreza em uma geração, mas a pobreza não sai de você na mesma velocidade. Ela fica morando no corpo, na pressa de comer, na culpa de descansar, no pânico silencioso quando alguém da família pede dinheiro emprestado. A psicologia tem um nome para isso: mentalidade de escassez. Mas o nome é frio demais para o que a coisa é. Porque não é uma mentalidade, é uma memória. Uma memória que não é sua. Seus avós passaram fome, ou quase. Seus pais cresceram ouvindo que dinheiro some, que rico é desonesto, que sonhar alto é convite para a queda. E você, que talvez nunca tenha passado fome um dia sequer, sente o estômago apertar quando gasta com você mesmo. Isso é o primeiro sinal. Sinal número 1. Você sente culpa quando compra algo que podia pagar. Não quando estoura o orçamento. Quando podia pagar. A conta fecha, o dinheiro existe e mesmo assim a culpa vem. Essa culpa não é matemática, é ancestral. É a voz de alguém que viveu antes de você, sussurrando que prazer é desperdício. Anota isso. Culpa por gasto que cabe no orçamento não é prudência, é herança. Capítulo 2. A voz que fala dentro da sua cabeça não é sua. Jung disse: até que o inconsciente se torne consciente, ele dirigirá a sua vida e você chamará isso de destino. Sinal número 2. Você repete frases sobre dinheiro que nunca examinou. Dinheiro não cai do céu. Quem guarda tem. Isso não é para gente como a gente. Pare um instante e pergunte: de quem é essa voz? Qual é o timbre dela? Se você fechar os olhos, você consegue ouvir. E quase nunca é a sua voz. É a do seu pai na mesa do almoço, a da sua mãe contando moedas na pia, a de um avô que você mal conheceu, falando através da sua boca, 40 anos depois de morto. Jung chamava isso de complexo. Um nó de emoção e memória que se forma cedo, fica enterrado no inconsciente e dispara sozinho. Quando o assunto é dinheiro, o complexo familiar dispara antes de você pensar. Você não decide sentir aperto quando vê o boleto. O aperto chega primeiro. A decisão chega depois, já contaminada. E aqui está a parte que dói. Enquanto essa voz for invisível, você vai jurar que ela é você. Vai chamar o medo herdado de personalidade. Vai chamar a trava de prudência, vai chamar o teto baixo de realismo, o inconsciente dirigindo, e você chamando isso de destino. Sinal número 3. Você sabota o próprio crescimento perto da linha de chegada. A promoção que você quase pediu, o preço que você quase cobrou, o cliente grande que você deixou esfriar. Existe em muitas famílias uma lei não escrita: ninguém sobe além do telhado da casa. Subir é trair.
Ganhar mais que o pai é humilhar o pai. E aí, sem entender por quê, você tropeça sempre no mesmo degrau. Não é azar, é lealdade. Lealdade invisível a quem ficou para trás. Pensa na última vez que algo grande quase deu certo na sua vida. Quase. O que exatamente aconteceu na semana anterior? Quem você procurou? O que você deixou de fazer? A autossabotagem adora os detalhes pequenos. O e-mail enviado tarde demais, a proposta revisada até perder o prazo, a reunião desmarcada por um cansaço que apareceu na hora exata. O complexo trabalha assim. Ele não te derruba na largada onde você desconfiaria. Ele espera o último degrau. Capítulo 3. O dia em que o homem do arroz abriu o pote. Volta comigo àquela cozinha de quinta-feira à noite. O homem do arroz, parado, com o pote na mão. Naquela noite, pela primeira vez, ele se viu fazendo o gesto. Não pensou. Viu. E essa diferença mudou tudo. Porque a escassez herdada sobrevive de um jeito só. No escuro. Ela precisa que você não olhe. No momento em que o homem viu a própria mão guardando o arroz da avó, a corrente ganhou um elo visível. E elo visível é elo que se abre. Os estoicos tinham um exercício para isso. Marco Aurélio escrevia toda manhã, não para os outros, mas para si mesmo, examinando cada impressão antes de aceitá-la como verdade. Ele escreveu: não deixe a impressão te arrastar. Pergunte primeiro o que ela é e de onde vem. Aplica isso ao dinheiro e nasce o quarto sinal. Sinal número 4. Você nunca pergunta de onde vem o aperto. O saldo cai, o aperto vem e você obedece ao aperto na hora. Corta, esconde, trava, entra em pânico baixinho. O estoico faz diferente. Ele coloca a impressão no tribunal. Esse medo é proporcional ao fato. Ou é um fantasma usando o fato como fantasia? Na maioria das vezes, o saldo diz uma coisa e o medo grita outra. Quem grita mais alto que os fatos quase nunca é o presente, é o passado. Então aqui vai a primeira prática concreta deste vídeo. Chama-se Inventário da Herança. Pega papel e caneta hoje à noite e escreve 3 frases que você ouviu sobre dinheiro antes dos 10 anos de idade. As 3 primeiras que vierem. Não censura nada. Depois, ao lado de cada uma, escreve quem disse, nome e sobrenome. Na terceira coluna, a pergunta de Marco Aurélio. Isso é um fato da minha vida hoje? Ou é a memória de outra vida, falando na minha? Parece simples demais. Faz mesmo assim. O complexo odeia papel. O que vive solto no escuro da cabeça parece eterno. Escrito à luz, encolhe. Capítulo 4. A fartura que assusta mais que a fome. Agora vem o sinal mais estranho de todos. Sinal número 5. Você se sente mais confortável devendo do que sobrando. Soa absurdo, mas observa. Tem gente que respira aliviada quando o dinheiro acaba, porque aí o mundo volta a fazer sentido. A escassez é o território conhecido, o idioma materno, a casa da infância. A fartura, para quem herdou a escassez, é terra estrangeira. E o psiquismo prefere um inferno familiar a um paraíso desconhecido. Jung descreveu a sombra como tudo aquilo que a pessoa não quer ser. Mas a sombra guarda também o que a família inteira não pôde ser. Em famílias marcadas pela falta, a prosperidade vira conteúdo de sombra. O desejo de ter, de crescer, de brilhar, foi empurrado para o porão, porque desejar era perigoso, era frustração na certa. E o que mora no porão não morre. Cobra aluguel, cobra em autossabotagem, em inveja disfarçada de crítica, em cansaço que nenhum exame detecta. Por isso, tanta gente que enriquece de repente, quebra em seguida. Atletas, herdeiros, ganhadores de loteria. O dinheiro entrou, mas o pote de arroz continuou no comando. A identidade sussurra, isso não é seu, isso não é você, devolve. E a pessoa devolve. Gastando mal, emprestando para quem não paga, investindo no impossível.
O saldo sempre volta para o número que a identidade reconhece. Sinal número 6. Perto de você, dinheiro parado queima. Sobrou. Você gasta. Não porque precisa. Porque sobra incomoda. Sobra é exposição. Sobra é esperança. E esperança, para o complexo de escassez, é a antessala da queda. Então a mão se abre sozinha e o dinheiro vai embora. E junto com ele vai o risco de sonhar. Epicteto nasceu escravo. Liberto, viveu com uma cama, uma esteira e uma lamparina. Quando roubaram a lamparina de ferro, ele comprou uma de barro e comentou: o ladrão pagou caro pela troca. Virou ladrão pelo preço de uma lamparina. Repara, ele não tinha quase nada e não se sentia pobre, porque a medida dele era interna. A pergunta estoica nunca foi quanto você tem. Foi sempre: quem é o dono da sua medida? Se a sua medida de suficiente foi escrita por uma geração que passou fome, você vai medir a vida inteira com uma régua quebrada. Capítulo 5. O sétimo sinal. Chegamos ao sinal que eu disse que era o mais difícil de admitir. Sinal número 7. No fundo, você acha que merecer é para os outros. Não é que você se ache incapaz. Você até se acha competente. Mas existe um andar abaixo da competência, um porão abaixo do currículo, onde mora uma certeza muda. Gente como eu não fica bem por muito tempo. Quando algo bom dura demais, você começa a esperar o desastre. Espera a ligação ruim, o e-mail de demissão, o exame alterado. A alegria vem sempre com um vigia armado na porta. Essa é a assinatura final da herança da escassez. Ela não limita só o seu bolso. Ela limita a sua permissão de existir em paz. E nenhuma planilha conserta isso, porque o problema nunca esteve na planilha. Então, o que conserta? Primeiro, o luto. Parece estranho usar essa palavra, mas é dela que se trata. Devolver a herança da escassez exige enterrar uma fantasia. A fantasia de que, se você continuar pequeno, leal e com medo, alguém do passado finalmente vai te aprovar. Não vai. Os mortos não dão aprovação. E os vivos que te ensinaram o medo fizeram o melhor que puderam com a fome que tinham. Honrar seus pais não é repetir o medo deles. É fazer com a coragem o que eles fizeram com o medo, o máximo possível. Segundo, a prática do suficiente declarado. Os estoicos ensaiavam a pobreza de propósito. Alguns dias por ano comiam o mais simples, vestiam o mais áspero, dormiam no chão e perguntavam: é disso que eu tinha tanto medo? Faz o ensaio ao contrário também. Ensaios de fartura. Uma vez por semana gasta uma quantia pequena, planejada, em puro prazer, e fica presente durante o gasto, sem culpa escondida, sem pressa. Você está ensinando ao corpo uma frase que ele nunca ouviu. Ter é seguro. Prazer não é traição. Terceiro, o gesto que fecha o ciclo. O homem do arroz, semanas depois daquela quinta-feira, fez uma coisa pequena. Cozinhou a quantidade certa, uma panela menor, medida para a noite, sem resto para guardar. Comeu devagar, lavou a panela e disse em voz baixa, para ninguém, para todos: a fome acabou, vó. Pode descansar. Não precisou de mais nada, nenhum. Porque é assim que herança emocional se devolve. Não num grito de ruptura, mas num gesto pequeno, feito com o olho aberto 1000 vezes. Olha para trás por um segundo. 7 sinais. A culpa pelo gasto que cabia. A voz que não é sua. O tropeço perto da linha de chegada. O aperto que você nunca interroga. O alívio estranho quando falta. O dinheiro parado que queima. E a certeza muda de que paz prolongada é erro de sistema. Quantos desses sinais moram em você? Não responde rápido. Deixa a pergunta trabalhar. A escassez herdada atravessou gerações no escuro. Ela não vai embora num vídeo de 20 minutos. Mas hoje, ela perdeu a coisa de que mais precisava. A sua ignorância sobre ela. Você não escolheu a herança.
Mas a partir de agora, todo pote de arroz guardado sem fome é uma escolha. E escolha é exatamente o território onde, segundo os estoicos, ninguém manda além de você. Se este vídeo encontrou você no momento certo, escreve uma única palavra nos comentários. Herança. É o seu jeito de abrir o pote à luz. E se inscreve no canal porque toda semana a gente desce um andar mais fundo. No próximo eco, vamos visitar o porão onde mora a inveja que você jura que não sente. O vazio ecoa, mas quem aprende a ouvir o eco, nunca mais desce sozinho.